Olá, sejam bem-vindos ao Trilha da Inovação, o programa que vai te guiar pelas estradas do empreendedorismo, da inovação e das startups. Eu sou a Ana Médici e estou aqui para acompanhá-los nessa jornada rumo ao futuro. Estamos vivendo em uma era de mudanças rápidas e constantes, em que a inovação é a chave para o sucesso nos negócios. Ao longo dos episódios, vamos explorar as histórias inspiradoras de empreendedores visionários, as estratégias que estão revolucionando o mercado e as tendências que estão moldando o futuro dos negócios. O Trilha da Inovação é uma parceria entre o canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a Infomoney. E hoje está aqui com a gente Franklin Luzes, COO da Microsoft Participações. Franklin, é um grande prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar com você e falar de empreendedorismo para toda a sua audiência. Bom, olha só. E o Franklin, ele é COO da Microsoft Participações e vice-presidente de inovação, transformação e startups em fase de crescimento acelerado na Microsoft Brasil. Franklin tem mais de 28 anos de experiência em empreendedorismo, transformação e novos negócios. Ele também foi reconhecido como Global Corporate Venture Rising Stars Awards em 2017 e integra o seleto grupo Microsoft Global Gold Club Choice desde 2020. Antes de ingressar na Microsoft, Franklin ocupou cargos de destaque como presidente executivo e presidente do Conselho de Administração da MHWSA, empresa eleita como Empresa do Ano de 1999 pela Amprotec e posteriormente adquirida pela Xerox. Sua trajetória de empreendedorismo também foi retratada no livro A Vez do Sonho. Muita história para contar, né, Franklin? Muito obrigado, Ana. É mesmo. Bom, conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, sua evolução aí no mundo da tecnologia. Eu sou engenheiro de computação pela PUC do Rio de Janeiro. Quando estava estudando na faculdade, vendo as histórias do Bill Gates, Steve Jobs, da Microsoft, da Apple naquela época, eu me empolguei de que eles abriram a empresa na época da faculdade, numa garagem, na casa dos pais. Eu falei, ótimo, eu estou na casa dos pais, estou na garagem, estou na faculdade. Então, vou fazer o mesmo. Vou fazer o mesmo. Então, já tive a oportunidade eu aprendi a programar com 12 anos, quando eu ganhei o computador do meu pai, eu aprendi sozinho. Então, já continua programando ainda? Agora não, né? Eu tive que abandonar para fazer a parte gerencial, né? Porque alguém programa e alguém vende. E foi até bacana na época, porque então eu abri a empresa no quarto ano da engenharia, que naquela época era quase que uma loucura, né? Não era tão famoso como hoje em dia, falando de empreendedorismo, startup, unicórnios, nem existia o termo investimentos, não tinha nada disso. Então a gente foi precursor desse segmento e daí abrimos uma empresa de educação à distância, que naquela época os treinamentos eram feitos em sala de aula, em papel, e a gente inovou fazendo tudo isso online para a pessoa poder treinar em qualquer lugar, a qualquer momento e acessar para todos os indivíduos, porque pessoas de fora de um grande centro como São Paulo e Rio não tinham esse acesso. Então a gente já pensou em popularizar o acesso à educação naquela época. Olha, mas é super visionário, né? Sim, para aquela época. E aí foi uma trajetória de bastante sucesso. A gente recebeu investimento de risco, a gente consolidou a operação no Brasil, grandes clientes no Brasil, mais de 1 milhão de usuários na minha plataforma, numa época que acho que a internet tinha 10, 12 milhões de usuários. A gente expandiu para outros países da América Latina, recebemos outros rounds de investimentos e posteriormente, como você bem colocou na introdução, vendemos a empresa para a Xerox Corporation. E com isso me tornei um caso de sucesso, retratado no livro da Vez do Sonho, na George Washington University nos Estados Unidos, eles estudam o meu caso. E eu gosto de falar disso para mostrar para quem está me ouvindo que é possível ter sucesso no Brasil, porque a gente a gente vê muita mortalidade, a gente vê muita empresa quebrando, a gente vê muita empresa com dificuldade. E eu acho que a gente tem que se motivar para os casos de sucesso. Então, eu acho que eu não sou melhor que ninguém, eu acho que eu gosto de ser uma inspiração para que outros empreendedores e empreendedoras construam os seus negócios. E isso é o que me motivou até vir para a Microsoft. E a gente está vendo, né, o mercado de inovação, startups no Brasil crescendo bastante, né? Assim, está tendo uma evolução. Hoje já tem mais ou menos 15 mil startups, né, no país, e startups que já se tornaram, várias que já se tornaram unicórnio. E agora, a Microsoft ela tem um trabalho muito interessante com as startups. Queria que você contasse um pouco para a gente, para as pessoas entenderem como que é essa ligação, né, das grandes corporações com as startups. Tá. O primeiro ponto importante que eu gostaria de criar é a inovação brasileira que a gente criou, que foi a criação da Microsoft Participações. Quando eu vim para a Microsoft,
um ponto que me chamou a atenção, que naquela época existia uma expressão chamada Vale da Morte. Muitas startups, 75% das startups não chegavam a 5 anos, né, dados do próprio Sebrae. Então, por isso que chamava Vale da Morte, muita mortalidade. Então, a gente identificou que tinha um grande problema de investimento, acesso. Não é que nem hoje, com muitos anjos, com muitos fundos de investimento. Então, a gente tinha que dar acesso a um capital importante nessa fase, que é o que a gente chama de pós-anjo, pré-série A. Então, a gente criou o conceito de uma holding de investimentos. Então, esse foi um projeto criado no Brasil, por mim, apresentado para os Estados Unidos, tive que defender o plano de negócio, defender a tese. E foi o primeiro país que... Foi o primeiro país no mundo que a gente fez, antes mesmo da M12, que é a Microsoft Ventures, que foi criada 2 anos depois. Então, acho que o primeiro ponto é a Microsoft querer ajudar a solucionar um grande problema que existe no Brasil, que era a falta de acesso a capital semente naquela época. Então, isso foi uma primeira inovação que a gente criou e com muito sucesso. Já criamos um fundo lá atrás, o BR Startups. Alguns anos depois, a gente criou o WI, que é o Fomento de Empreendedorismo Feminino. Então, esse é o primeiro ponto, que é acesso a capital. O segundo é acesso à nossa plataforma. Então, a Microsoft tem o Founders Hub, que é o nosso programa de acesso à tecnologia da Microsoft, ao cloud da Microsoft, aos produtos da Microsoft, como o Office, como o LinkedIn. Recentemente, a gente anunciou até parceria com o LinkedIn. Há treinamentos, então a Microsoft também tem um outro programa muito importante de treinamento chamado Conecta Mais, onde a gente provê treinamentos gratuitos, seja de tecnologia, mas de gestão de negócios. Isso faz parte da Microsoft for Startups? Engloba ou não? São diferentes? O Microsoft for Startups mudou para Founders Hub. Então, mas o Microsoft for Startups é o Founders Hub, é o nome atual. Entendi. E esse é o guarda-chuva de acesso à tecnologia, acesso à nossa plataforma. A Microsoft Participações é acesso a capital. E o Conecta Mais é acesso à educação. Então, eles são pilares que a gente cria no Brasil para a gente ajudar os empreendedores e empreendedoras a terem mais sucesso no Brasil. Hoje, quantas startups estão nesse guarda-chuva? Olha, a gente tem, no programa Founders Hub, a gente tem mais de 3.000 startups. É que o programa muda de nome, não, mas enfim, a gente já... se você for o BizSpark, que era lá atrás, já tem mais de 10.000, mas enfim, atualmente a gente trabalha com cerca de 3.000 startups que estão no programa atual. A gente, em termos de treinamento, a gente já treinou mais de 3 milhões de pessoas no Conecta Mais, independente se é de startup ou não. Então, isso é muito importante porque são números muito relevantes que mostram a capilaridade que a gente consegue atuar no Brasil, que é outro dado importante. A gente quer atuar no Brasil todo. A gente quer dar acesso para todas as pessoas no Brasil, do Iapoca ao Chuí. Então, esse é outro dado importante que pra gente, eu gosto muito de falar isso. Porque fica muito concentrado concentrado, né? Se você olhar os hubs de inovação, os locais, eles são no Sudeste, aquela... Centro-Oeste Exatamente. Então, acho que é importante porque você que está me ouvindo, se você pode estar em qualquer lugar do Brasil, você pode aplicar para o Founders Hub. E só um outro ponto importante que a gente também inovou, a gente criou 4 categorias para esse programa. A categoria de ideação, que a gente chama, que é para quem está na faculdade, que nem eu fui na minha época. Para o PDF ainda. Para o PDF, você ter acesso a um valor mínimo para você testar o seu produto. Né? Quando eu falo mínimo, $1.000, uma coisa assim. Depois você tem uma fase de que você vai estar de tração, aí um segundo nível de investimento. Outra forma que você área de investimento já tracionando, e a quarta que você já está grande, está voando. Né? Você tem 4 fases de programa e os valores são compatíveis a cada fase. Então, isso é importante porque a gente cobre também, desde um aluno que está numa faculdade tendo uma ideia, como uma startup mais madura que pode estar querendo um acesso maior. E quais são os critérios de avaliação? Como é que é feita essa... Como que a startup ela pode se inscrever nos programas da Microsoft? Como vocês avaliam? Tá. No caso da Microsoft, a gente dá preferência para B2B, startups que são B2B, por uma questão nossa de conexão com a nossa própria empresa. Então, ela aplica conforme esses critérios que eu falei, dependendo do nível de faturamento que ela tem e do estágio de maturidade do produto, ela se aplica para o número de créditos respectivo. É um programa de fácil acesso, link na internet. Mas passa por uma due diligence ou não? Nesse caso, nessa fase é apenas você passar o link da sua empresa, da sua URL e as informações, né? Quantos sócios, qual é o seu produto, qual é a sua área, B2B, B2C. Então, esse é um dado importante.
Outro programa que nós criamos recentemente é o que a gente chama de impacto positivo, né? O nome estou tentando traduzir para o português, porque os nossos nomes são todos em inglês, mas para facilitar a vida, né? Então, que é basicamente startups que têm uma preocupação com os ODS da ONU, né? Então, a gente tem a área de clima, sustentabilidade, filantropia, saúde, educação. Então, é um outro programa que está dentro do Founders Hub, mas é com um viés dedicado a esse olhar. Por quê? Porque a gente conecta não só com os grants, mas também com mentores e mentoras especializados nesse tema. A gente criou uma rede global para as pessoas trocarem ideias sobre o tema e inclusive, a gente faz eventos também para eles se encontrarem e poderem fazer networking. Quer dizer, uma solução 360, basicamente, né? E eu queria falar com você sobre uma iniciativa muito bacana, né? Que é o fundo eVentures. Eu queria que você contasse um pouco, que é um fundo que ele investe em startups que tenham pelo menos uma mulher aí, né? No quadro societário, é isso? Falasse um pouquinho pra gente sobre esse fundo. Primeiro, eu queria colocar por que a gente criou o fundo, né? Infelizmente, é um dado global do PitchBook, só 2,2% dos investimentos de risco vão para startups que tenham mulheres. Então, 98% dos investimentos do mundo vão para startups que tenham homens. Isso é um dado global. Aqui no Brasil, o número é 2%, então não foge muito. E isso é muito ruim, né? Porque hoje a gente fala tanto de diversidade, inclusão, a gente fala tanto de o mundo, né? 50% homens, 50% mulheres. Então, a gente deveria pensar em mudar essa estatística. Essa estatística não é boa. E por todos os vieses, né? Outra estatística é que startups que têm mais diversidade têm mais chance de sucesso, dão retornos mais rápido. São vários estudos que mostram isso. Então, pensando como resolvemos esse problema, nós criamos o WE. O WE vem de Women Entrepreneurship, empreendedorismo feminino do inglês, mas também é um nome que fala nós, né, do inglês, o WE, né? Então remota essa inclusão que a gente quer colocar. E a gente criou exatamente para ser um indutor da mudança, intencionalmente. Então, o fundo é um fundo dedicado a startups que, como você bem colocou, tem a obrigação de ter uma mulher no capital social. A gente espera que tenha pelo menos 5%, mas quanto mais melhor. Que tenham pelo menos também mulheres ocupando a diretoria executiva da empresa, então um cargo importante, seja diretora-presidente, diretora de marketing, diretora de vendas, diretora de recursos humanos, diretora jurídica, enfim, um cargo da diretoria executiva. Então, ela tem que ser sócia, tem que estar diretora executiva. E por último, somos a Microsoft, a empresa tem que ser base tecnológica, então tem que ter tecnologia. Então, esse tripé, eu acho que é o conceito que remonta ao eVentures. Franklin, olha, a gente vai para um intervalo rápido e a gente volta já falando mais aí sobre as iniciativas da Microsoft em relação às startups. Até daqui a pouquinho. Bom, a gente volta com o Franklin, que é COO da Microsoft Participações, falando sobre o ecossistema de startups no Brasil e no mundo. Franklin, a Microsoft, além dos fundos de investimento, ela tem também fundos CVC para investimento em startups? A Microsoft tem a M12, que é o braço de CVC global, que atua preferencialmente nos Estados Unidos, Índia, Israel e China um pouquinho. Então, é um braço, mas não está atuando na América Latina. A gente tem um fundo de fomento de clima, né? Para fomentar essa parte climática, que é muito importante. A gente tem um desejo de ser carbono zero até 2030 e offsetar o carbono até 2050, que a gente produziu desde a criação da fundação da Microsoft. Então, essa área de clima é muito importante para a gente, de sustentabilidade. Então, são essas três iniciativas. Tem a nossa no Brasil, tem a M12 e tem esse fundo de clima que é para essas iniciativas voltadas à sustentabilidade. Quando há fusões, né, no caso, ou aquisições, como é que funciona esse trâmite? Você acompanha essas negociações? Como é que das startups que a gente investe? Isso, que investe não, que fala quando há uma fusão, uma aquisição também fora do Brasil.
Da Microsoft tem um grupo de M&A dedicado que acompanha, não passa por mim. O que eu acompanho é nas empresas que nós investimos no Brasil, a gente participa desses processos, a gente ajuda, até porque a gente está com a startup 2, 3, 4, 5 anos, então a gente conhece as startups, a gente conhece o business, a gente já testou o business, validou, ajudou com tecnologia, muitas startups a gente ajuda com melhoria tecnológica. Então, é muito importante, né? Eu dou sempre o exemplo da Car10, do Fundo 1, que é uma startup que você faz um acidente de carro, arranhou o carro, bateu o carro, você tira a foto e ela já te diz quanto é que é o valor do seguro, que vai ter o conserto, já te indica a oficina, já você paga pelo app já em 10 vezes sem juros e tudo, um AI bem... Então, a gente ajudou na construção desse AI, do inteligência artificial, para você poder, pela uma foto, saber quanto vai custar o conserto do carro, né? Então, a gente teve que treinar muito. E essa empresa foi comprada pelo Santander. Então, a gente... nesse processo que você falou de M&A, estou dando exemplo que foi um M&A. Foi uma compra para o Santander. Tudo que eu estou falando é público, tá? Não tem nada sigiloso aqui. Já foi divulgado. A gente coloca isso, porque a gente ajudou a tecnologia, então a gente pode falar um pouco da tecnologia, a gente pode falar um pouco dos empreendedores, porque a gente acompanhou a trajetória deles. Então, esse processo a gente tem o maior prazer de ajudar, porque é assim que a gente vai trazer o sucesso da empresa. Para você que acompanha muito as negociações, fica um pouco estagnado ali na hora de fazer a due diligence, quer dizer, vocês encontram muitos problemas, porque às vezes, né, você tem a intenção de investir, mas quando você vai levantar a empresa, infelizmente não dá por vários motivos. É um ponto crítico? Eu vou dizer para você o seguinte, a gente tem um conceito que eu gosto de falar, que a preparação da empresa começa no momento que você criou a empresa. Se você cria errado, depois para consertar é muito difícil. Então, como a gente investe nessa área de early stage, no início, né, provavelmente depois de um anjo, a gente já instrui a empresa para montar a governança corporativa, para ter uma auditoria anual, para ter compliance, para se preocupar com itens que geralmente vão pegar na acordo de sócios, ter um vesting para reter talento. Então, todos esses itens que eu acho de suma importância para o sucesso da empresa ajudam com que nas nossas investidas o processo de due diligence esteja mais fácil. Mas eu sei o que você está falando, realmente no mercado tem muito problema, mas eu acho que é um problema que é falta de instrução e falta das empresas pensarem nisso desde o início. Eu acho que o Brasil ele tenta a ideia, deixa para depois, quando eu for maior eu vejo, mas aí quando já está maior já está muito confuso de você resolver. Tem tanta coisa errada que aí você não vê. Eu vejo esse é um problema grande do Brasil. Outro problema que eu vejo atualmente, e isso está pegando bastante, é o cap table. Como teve uma proliferação de anjos, uma proliferação de investidores, pool, está tendo uma diluição muito forte dos fundadores. Isso é ruim. Principalmente no início. No início, exatamente. O fundador vai ser diluído, isso aí é normal. Você não vai fazer série E lá na frente sem ser diluído. Você vai perder controle depois de uma série B. Mas depois de uma série B, não de uma série A, você perdeu o controle. Então a gente vê, tem visto muito cap tables com anjos e você já está com 40%, 50% da empresa. O empreendedor não tem nem mais controle. Isso é muito ruim. Então, uma empresa limitada com 40 sócios. São coisas que os fundos vão, ou as due diligence vão questionar e vão falar que isso não é legal. Então, eu aproveito o seu programa para dar essa dica. Então, acho que para quem está escutando, acho que você tem que preparar a empresa desde o momento zero. Você tem que pensar em um modelo de organizacional que possibilite o crescimento. Então, eu falo, tem uma ojeriza do nome de SA, mas eu fui SA desde o meu momento zero. Eu fui limitado no primeiro ano, depois virei SA. Porque você tem uma engenharia organizacional melhor, você tem um conselho de administração formal, você pode botar ações preferenciais ordinárias, então você pode dividir classes de ações, você tem toda uma engenharia que você numa limitada você não consegue. Então, se você já pensa grande, hoje com a lei brasileira, você não precisa publicar balanço mais no jornal, que nem na minha época, então tem facilidades muito grandes, você pode ser lucro real.
Tô dando dicas, tá, gente? Para quem tá vendo. Lucro real, porque o lucro real é diferente do lucro presumido. Toda startup faz lucro presumido, que eu acho que é o mais fácil para os contadores. Lucro real, você tem que fechar um balanço todo mês. Mas, por outro lado, se você não tem lucro, você não paga imposto. Então, para que você vai pagar um lucro que você não tem? Exatamente. Então, são coisas que eu quero aproveitar esses programas para desmistificar esses conceitos, porque eu acho que são muito bons para quem está começando e quem está tendo uma empresa, para já ter isso em mente, porque isso facilita muito a negociação. Porque aí você pode botar um pool de anjos numa classe de ações sem direito a voto, você pode colocar vocês como os cofundadores como ordinárias, com direito a voto. Então tem muita coisa que vocês poderiam pensar. E aí que é importante uma assessoria jurídica, principalmente nesse início da startup. Exato. Porque é aquele ponto neurálgico, né? Que você tem que realmente ir pelo caminho certo para depois não ter que consertar tudo de novo. Né? Exatamente. E às vezes você não consegue. Porque o fundo diz não, e aí você fala, perdi o negócio, se eu tivesse feito isso lá atrás, eles teriam aceito, e agora eu perdi. Então, tem coisas que infelizmente você não consegue voltar no tempo. Né? E para uma startup que pensa em crescer globalmente, né? Enfim, tem uma cabeça de não só o mercado brasileiro, mas crescer globalmente. Qual que é a sugestão que você dá? Acho que a primeira sugestão é pensar grande. Né? Eu acho que você tem que se habituar a pensar grande. Né? Eu me lembro, numa reunião que eu tive de um Série B lá nos Estados Unidos, quando eu dei bom dia, a primeira pergunta que ele me fez, você tem 1 milhão de usuários? Senão você pode voltar para o Brasil. Assim, então, esse é um dado importante. Então, graças a Deus eu tinha 1 milhão de usuários, então eu falei, não, então não é um problema, posso continuar aqui, tenho 1 milhão de usuários. Então, esse dado de querer chegar a esses números grandes, 1 milhão de usuários, é muito importante porque dá uma solidez que a sua solução aguenta escalabilidade. Não existe uma solução global que não seja escalável. Então, o seu software tem que funcionar para 1 milhão de usuários. Então, você imagina um software que dá download de 1 milhão de usuários e aí para de funcionar porque está todo mundo funcionando ao mesmo tempo. Isso não existe. Isso não, globalmente, o Waze que a gente está usando, que é usado por milhões de pessoas, você quer que o Waze use. Se o Waze parar de funcionar... E quando para, a gente fica... Meu Deus, o que aconteceu hoje? Que tá meio devagar. Exatamente. Então, a gente quer que a solução funcione. Então, esse é o primeiro ponto que eu digo para todo mundo. Você garante que a sua tecnologia, e aí estamos falando de tecnologia, funciona para essa demanda grande de clientes, porque às vezes você funciona para 1, funciona para 10, mas não funciona para 100 mil e muito menos para 1 milhão. Esse é o primeiro ponto grande. Eu vejo que é uma deficiência tecnológica muito grande. Não estou falando que eu sou da Microsoft, eu já tive startup, então eu já passei pelo outro lado. Então você tem que garantir que o seu time técnico ele seja muito bom e que ele já pense na solução grande. Por isso que eu falo de pensar grande. Porque às vezes, quando eu tiver 1 milhão de usuários eu me preocupo, mas aí você tem que reescrever o código todo, já não funciona, já deu problema, o usuário já está insatisfeito, já parou de funcionar, você perdeu venda. Então, nesse nível, você não pode perder venda. E aí tem um ponto também que eu acho que você falou de ter uma equipe boa, principalmente de tecnologia, mas a gente tem um déficit muito forte de desenvolvedores, de programadores, enfim. Então, quer dizer, para você ter uma solução realmente robusta e que ela consiga ter 1 milhão de usuários, você tem que realmente fazer um time muito bom. E aí, como é que essa startup que pensa globalmente quer fazer um time bom, mas às vezes é difícil encontrar uma equipe assim de excelência para colocar? Você que está muito acostumado com isso, qual que é a dica nesse caso? Vou dar essa dica, eu só vou comentar porque a gente tem sempre... O time técnico é o mais fácil de pensar, né? Mas eu gosto de desmistificar que startup também é só o técnico que é importante. Você tem que ter um grupo de atendimento de clientes. Se tem um cliente não está satisfeito, se você não fideliza ele, também não adianta nada você ter um time técnico e o cliente ir embora. Então, eu fico brincando, é um restaurante lotado que você é muito legal, só que você é mal atendido, o seu pedido vem errado, você não vai voltar lá. E ainda por isso, quando você fala mal, tem aquele negócio, quando você fala bem, você fala para uma pessoa, quando você fala mal, você fala para 7, exatamente. Né? É bem maior. Então, eu gosto de falar, eu vou responder a tua pergunta, mas eu gosto de falar que você tem que pensar, eu gosto de pensar sempre num tripé. Você tem que ter o time de tecnologia, você tem que ter o time de atendimento para garantir que o cliente é encantado.
Porque ele só vai ser fidelizado se ele ficar encantado para falar, como você falou, bem de várias pessoas, para você contar no churrasco da casa, para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para os seus amigos. Então, e isso tem que ter um time de atendimento. E a experiência do cliente é importante. Então, aqui eu estou querendo falar não só o atendimento, mas a experiência que ele vai ter usando a sua tecnologia. Franklin, bom, o Trilha da Inovação está chegando ao fim. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Muita informação de qualidade, muitas dicas importantes. Obrigada. Muito obrigado, Ana, e desejo sucesso a todos que estão nos ouvindo, que querem ser empreendedores ou empreendedoras no Brasil. É possível ser sucesso e acreditem em vocês, estudem e realizem seus sonhos. Muito obrigado. Espero vocês no próximo programa. Estamos no ar todas as quintas, às 11h30 da noite, no canal Empreender, do Grupo Bandeirantes e nas plataformas digitais da InfoMoney. Até lá!